Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um encontro Museu em Casa. Hoje nós vamos utilizar este catálogo aqui, que fez parte de uma exposição que se chamava Trajetória Imigrante: Fatos, Retratos e Relatos. Este catálogo dessa exposição, que ocorreu no final da década de 90, traz relatos de muitos imigrantes que chegaram no nosso país e na nossa cidade. Vou começar a história da Mireille Lerner. A escada balançante do enorme navio Provence, ancorado no porto de Alexandria, no Egito, foi a passarela entre duas vidas. Nela subíamos enfileirados, meu pai Theo, minha mãe Celine, meus irmãos Albert, César e eu, Mireille. A primeira vida se passou no Cairo, no Egito, na rua Falak. Meu pai era industrial têxtil e minha mãe dona de casa. Eu e César estudávamos no Liceu Francês do Cairo e Bert na Universidade El Azhar. À noite, frequentemente ouvíamos alguns episódios das As Mil e Uma Noites, que meu pai nos lia em árabe literário. Uma tarde, eu estava na sacada da sala de estar. Achei estranho o barulho dos aviões e pipocavam umas explosões. Era uma guerra, a Guerra de Suez. Estávamos em 1956. E foi então que palavras como blackout, sirene, arame farpado, toque de recolher, estrangeiro, judeu, preconceito. Infelizmente, essas palavras se tornaram concretas para mim. Os estrangeiros começaram a sair do país em 1957, pressionados por toda a situação que havia em torno deles. Nossa família tinha um leque de países para escolher. Meu pai, que era muito viajado, já tinha visitado o Brasil. Possivelmente em 1934. Ele conhecia o viaduto do Chá e tinha comprado um smoking na rua direita. Por que viemos para o Brasil? Porque o Brasil era a terra do futuro que a gente imaginava. Era o país onde se podia recomeçar. Abandonamos tudo: apartamento, bens, amizades. Foi-nos concedido o direito de levar 20 quilos de pertences pessoais, cada um, e uma quantia fixa de dinheiro. 20 quilos de sonhos é um bocado. Quando o trem foi se afastando do Cairo, eu senti muito, chorava. Eu havia deixado Mitsu, meu gatinho de estimação. Eu queria levá-lo comigo para o Brasil, mas eu não podia. O Provence nos levou até Gênova e ficamos na Itália por alguns meses, porque as crianças, eu e meus irmãos, não conhecíamos alguns parentes. Lá, novamente, embarcamos em outro navio, o Hesperia, de bandeira italiana, que nos levou pelo Atlântico numa viagem, imagino eu, de 28 dias, até nosso destino, o Brasil. Quando chegamos ao Brasil, já tínhamos aqui parentes, tios que eram irmãos da minha mãe e suas famílias, a minha avó Zarifa e outros. Porque nós só poderíamos vir para o Brasil se tivéssemos quem nos mandasse uma carta de chamada do Brasil para o Egito. Era um fiador.
Na subida da serra, após o nosso desembarque, o que eu achei muito legal foi que a minha tia Emily abriu uma sacola e tirou um sanduíche de queijo e pão puma, quadradinho e fofinho. Eu comi aquilo que eu nunca tinha comido. Eu não conhecia, lá ainda não havia chegado. Me lembro das árvores, a gente rodando por aquelas montanhas, aquela floresta. Era tudo aquilo que a gente pensava do Brasil. Em São Paulo, nós ficamos um tempo morando perto do Parque Dom Pedro. Depois nos mudamos para a Rua da Colina, que atualmente é a Rua Tinhorão, em Higienópolis. Lá eu conheci minha amiga Maria José, que com ela eu aprendi a ser brasileira, antes mesmo de ter prestado o juramento e oficializar a minha nova nacionalidade. Não tive dificuldades para assimilar a nova língua, nem para me fazer entender, por causa do francês que falávamos em casa, do italiano que falei na Itália e no navio, além do árabe. Depois fomos morar no Sumaré. Eu trabalhava com meu pai. Aí conheci o Noêmio, no Clube Hebraica. Em 1996, nós nos casamos e vim morar aqui, nessa cidade, Santo André. Temos 4 filhos, Theo, Esther, Gerson e Celina. Uma nora, Ana Silvia, casada com o Theo, e uma neta, a Alícia. Eu não tive a oportunidade de voltar para o Egito, mas gosto de assistir a filmes feitos lá. Frequentemente escapam lágrimas quando revejo na tela lugares nos quais eu passei um tempo muito importante da minha vida, antes de subir por aquela escada balançante daquele enorme navio. Essa foi a história da Mireille Lerner, imigrante egípcia que chegou ao nosso país em 1958. Se você quiser ler integralmente a história da Mireille e de outros imigrantes, poderá consultar na biblioteca do museu este catálogo. Muito obrigada.